Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma boa conversa aqui no Lado a Lado. Hoje com o professor, coordenador pedagógico e escritor Emerson Cita. Recentemente ele lançou seu terceiro livro de poemas intitulado Eu Nunca Mais. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, boa tarde. E como é que estamos aí de livro novo? Então, esse é o terceiro, né? O Eu Nunca Mais, eu trouxe para você, mas também trouxe os dois anteriores. Tá? Ah, eu quero. Então, pela ordem, ó, o melhor é sempre. Esse foi o primeiro de Foi o primeiro, 2008. Tá? Aqui. Uhum. Depois o Ordinária Solidão, Ordinária Solidão, 2020. 2020. E o Eu Nunca Mais, agora, né? 2023. Aqui, Eu Nunca Mais. Então vamos falar do Eu Nunca Mais primeiro, né? Que é o mais recente. Sim. Eu Nunca Mais, o que, professor? O que justifica esse título? Porque a capa não adianta nada pra gente, né? Não dá nenhuma pista. Não. Essa ideia do Eu Nunca Mais é porque os dois outros livros, eles têm uma proposta, né? Uma temática, cada um deles. E nos dois primeiros livros eu falo muito sobre eu, né? Que é a primeira pessoa, certo? Então tem um eu lírico aí muito envolvido com várias questões, tanto da primeira quanto da segunda obra. E aí chegou um determinado momento que eu me cansei um pouco desse eu, que sou eu, né? O eu lírico, né? E aí eu resolvi falar das coisas, de modo bem geral, né? Bem amplo. Então eu decidi abandonar essa primeira pessoa e ver, né, analisar, enfim, refletir sobre as coisas que estão por aí, estão no ar, né, que não machucassem mais o eu lírico, né, propriamente, né, a si próprio, certo? E aí, então, por isso essa ideia. Eu achei, né, na primeira ideia, que isso fosse suavizar um pouco o meu trabalho, mas depois nem tanto, né? Porque as questões sobre as outras coisas, sobre os fatos e acontecimentos, vão também intrigando, né? Criando outras ideias e provocações. E professor, aqui é pela editora Impossível? Essa é uma coleção, né? Que eles chamam, né, Poesia Impossível, certo? Tá. E é uma editora que edita no Brasil e em Portugal. O segundo livro também. Tá, Ordinária Solidão, né? Isso. E quantos poemas tem aqui? Alguns. Alguns? Eu vou pedir para você ler um aqui para nós, então, para o nosso público. Então, Sim. tirar um gostinho. Sim. Uma gota salta, atinge a cor, voa a música, uma melodia que dia e que noite não interrompem, olhos vidrados, outra vez vidrados, soltos, na cor da alma, em tom de música, que não há vida, que não há morte que os interrompam, livres, passos no vão, sereno, noturno. O sol em dia na mente, alerta. Amanhã é madrugada. Uma gota orvalha a vida. Solta, soltos, saltos. Que não há o que a interrompa. Os olhos sentem o espaço, a dor e a imagem da terra e seu cheiro de terra molhada. A música está tocando. Uma gota amada desceu pelo vidro molhado pela chuva, competiu com outras, embora derrotada, salvou a visão. E de nada adiantaria abrir o vidro. A vida estava naquela tela transparente. Comente um pouquinho essa poesia. Chama-se A Gota Desceu. Então, como eu disse, né, o Eu Nunca Mais não é uma perspectiva do eu lírico, né? Mas nesse caso aqui é de uma gota, né? Então, tem-se a imagem lá da chuva, da janela, certo? A chuva quando bate na janela de vidro, né? Aí você tem aquelas gotas descendo
E aí foi a experiência da escrita desse poema, né? As gotas descendo pelo vidro, certo? E ali como se fosse uma tela transparente. E professor, quanto tempo de inspiração e trabalho para produzir esse livro? Então, esse aí demora um pouco, mas esse demora um pouco, acho que depende também de cada autor, né? No meu caso, a experiência foi mais ou menos assim, né? Esse primeiro livro de 2008, Este aqui, né? O Melhor é Sempre, O Melhor é Sempre. ele estava escrito há muito tempo, né? Que eu comecei a rascunhar e a escrever a partir dos 12 anos, Olha, né? adolescente ainda. Foi Pré-adolescente, na uma verdade. inspiração, tá? Eu ouvia muita música, ouvia as músicas que meu pai, os discos, né? Os Beatles, enfim. E aí eu queria também ter uma música e tal, e comecei Você a começou escrever. a escrever como se estivesse escrevendo letras de Isso. música? Como se fossem canções, Aham. embora eu não soubesse tocar nenhum instrumento. É. E aí foi seguindo, né? Acho que pela necessidade também de expor algumas coisas, né? O papel foi um grande companheiro. Então, essas produções estão vindo já há muito tempo, certo? Na verdade, deveria existir uma sequência de 2008, 2010, enfim. Mas a vida deu algumas voltas, né? Casamento, trabalho, filhos, Sim, tem que se muita arrumar, coisa ao né? mesmo tempo. Tem que se arrumar e tal. E os estudos também, né? Perspectivas profissionais. E aí, a partir ali de 2018 que eu comecei a voltar. Eu falei, não, eu preciso trabalhar isso. Então, este aqui reúne poesias lá dos primeiros tempos. Isso, eu diria que ali, sei lá, aos 25 anos. Tá. E aqui, Ordinária Solidão já veio Já numa é uma época mais adiante, né? Uhum. Certo? 2012, por aí, 2015, como o Eu Nunca Mais. E aí eu faço uma seleção e vou trabalhando em cima da ideia principal, né? Que eu coloquei. E tanto um quanto o outro aí é mais ou menos uns 2 anos. 2 anos. De trabalho, não da escrita, né? Mas do trabalho em cima do texto. Quer dizer, corta, recorta, muda, altera, faz uma sequência, né? Porque como na minha cabeça existe uma ideia que precisa ser construída, né? Então eu também preciso fazer uma organização dos poemas, preciso ler para mim, certo? E você contou que começou a escrever com 12 anos, né? Sim, é o que eu me lembro, né? Mas assim, na escola primária, você já era um bom aluno? Já escrevia, se dava bem com as palavras? Sempre melhor com as palavras do que com os números, né? Sempre. A minha casa também foi um ambiente de literatura, né? Aquela casa lá dos anos 80, com as enciclopédias, né? E aí meu pai comprava aquelas coleções de autores, capa dura. Você tinha muitos livros à disposição, né? Tinha. Era um momento de aquelas estantes de madeira, né? Certo? A TV, Barça. A TV ficava aqui, a enciclopédia em cima e aqui eram uns livros. Muita revista, muito jornal, né? Meu pai era um grande leitor, minha mãe também lia, certo? Então eu cresci nesse ambiente também, muita música, né? E que escola você estudou? Eu fiz o meu primário no Cesário Mota. Cesário Mota. Depois fui pro Regente Feijó. E o meu ensino médio eu fiz em Indaiatuba, eu fiz FIEC. Que na época era o técnico, né? E professor, como que é o seu processo criativo? Então, a gente não tem muito controle sobre isso, né? Eu acho que de modo geral o artista ele tem uma experiência, né? E isso pode acontecer de maneira determinada, né? Certo? O que eu tenho feito depois dos livros é me ocupado
me concentrado, né, tentando me concentrar na temática que eu escolhi, né, mesmo que escape alguma coisa que depois eu vou, certo? Então, eu já tenho mais um pronto, que eu devo lançar agora 24, e estou produzindo mais um. Então, esse mais um que eu estou produzindo, eu criei lá algumas estratégias, eu vou escrevendo lá naquele caderno, né? Então, eu já sei mais ou menos a ideia, a temática. A temática. Certo? Então, agora, quando eu tenho a experiência, quando vem alguma ideia, é uma situação que eu não tenho muito controle. Tá. Pode acontecer, e aí eu guardo, ou chego em casa, sei lá, de alguma forma. Já foi a ideia no papel. Isso. E quais são os seus poetas preferidos? Então, a gente no Brasil nós temos dois grandes, né? Que é o Drummond, né? Que é uma obrigação, certo? E o João Cabral de Melo Neto. São dois gigantes da poesia brasileira, né? O Drummond, reconhecidíssimo, né? Tem uma obra gigantesca, de muito volume. E o João Cabral de Melo Neto também alcança uma notoriedade estética muito grande, né? E posterior a eles, que foi tema de uma pesquisa minha, né? São os poetas concretos, né? Foi tema da sua dissertação? Isso. Quando eu fiz mestrado, né, aí eu foquei nessa relação entre o João Cabral de Melo Neto e o Augusto de Campos. Que os poetas concretos, eles valorizavam muito a poesia do Cabral. E encontravam ali, né, na sua ideia, porque os concretos eles escreveram o manifesto, a teoria da poesia concreta, né? Eles realmente fizeram um movimento, né? E aí eles colocaram nos documentos, né, que uma ponte de conexão era a poesia do Cabral. E eu já tinha estudado a poesia do Cabral, e aí eu fiz a relação entre eles, o Cabral e o Augusto de Campos. Foi sua dissertação de mestrado. Sim. Na PUC São Paulo, PUC né? São Paulo. E você tem essa experiência de livros físicos, editar livros físicos e também de editar os livros digitais, né? Sim, sim. E-books. Como que você vê essa questão? O livro físico, você acha que vai acabar? Olha, é difícil responder assim, mas eu já pensei bastante sobre isso e olhando para as outras, para os outros veículos, então vamos dizer assim, o rádio vai acabar. Ele não acabou. Ele mudou de tecnologia, né? Certo? Eu ouço rádio, né? Pelo celular, certo? A TV é a mesma coisa, né? A TV vai acabar. Ela não acabou, mas você continua utilizando. O jornal Impresso, você impresso, eu não acredito que ele acabe de uma vez, mas ele vai ficar numa parte menor, né? Porque a mesma coisa o livro. Porque vai ser a preferência, né? Vai ser, em algumas situações o livro ainda vai ser mais útil, né? O papel. Da mesma forma o jornal, né? E as telas, por exemplo, as pinturas, enfim. É que a tecnologia tem avançado tanto. E é tão prática, né? Eu, por exemplo, eu tenho o Kindle. Já faz um tempo e eu adoro o Kindle. Leio muito por lá. É um material de trabalho para mim muito importante. Porque como eu trabalho com os livros e tenho que fazer minhas leituras, faço as minhas também, que eu gosto, você consegue comprar imediatamente, né? Você compra mais barato, certo? Dá para grifar, dá para destacar, dá para mandar para alguém, certo? Só não tem cheiro de livro, né, professor? Não, dá até para você mudar a cor da página, sabe? E assim, você está com um aparelho desse tamanho com uma biblioteca imensa lá dentro. É verdade. Né? Então eu acho que nós vamos chegar numa situação que as pessoas vão preferir ter o livro. E por essa preferência seguir aí, eu acho que
morrer não vai. Professor, você leciona literatura há mais de 20 anos, Sim, né? Hoje é coordenador pedagógico da Escola Branta. sim. Como que os jovens hoje veem o estudo da literatura? Eu sei que você atende ali no Branta uma parcela de jovens, uma clientela bem específica, né? Uhum. Mas eu queria que você falasse como é que eles encaram o estudo da literatura hoje. Bom, nós temos vários conflitos aí. É. Vários. Primeiro, a questão do próprio vestibular, né? Que nos coloca diante de uma lista obrigatória de leituras. E aí essa palavra obrigatória gera um desconforto. Nós temos algumas dificuldades para inserir essa literatura para o aluno. Muitos são clássicos. Ultimamente essas universidades têm colocado livros mais contemporâneos, com questões sociais mais atuais, né? E próximas ali também do adolescente. Mas é difícil incorporar, né? Certo? O bom aluno também tem dificuldades com o tempo para leitura, certo? E nós estamos num momento muito audiovisual, né? Certo? Então é muita coisa que eles têm para ouvir, para assistir, muito rápido e uma oferta gigantesca, né? Na internet você fala, né? Isto. Além dos aplicativos, enfim, TikTok, certo? Acho que, eu falo para eles sempre, né? A gente não pode abrir mão de nada dessa geração, inclusive. O que eles têm nós tínhamos alguma coisa, eles têm isso. Podemos abrir mão e pode ser muito bem feito, bem usado, não é? Mas a influência ainda é muito, muito forte, não é? Outra questão também é a própria cultura da leitura, né? Certo? A cultura histórica, né? O conhecimento de leitura, certo? Eu posso afirmar assim com muita tranquilidade que o Brasil é um país leitor, né? Basta você viajar um pouquinho, circular por ambientes diferentes, você vai notar a carência da leitura. E eu não digo uma leitura específica da literatura, né? Da ficção ou da poesia, mas a própria leitura mesmo, ler um jornal, uma revista, um livro de história, Todo tipo de leitura, né? Qualquer tipo de leitura. E isso, a internet, ela veio para ajudar demais, porque você consegue acessar... Facilitou o acesso, sim, né? tudo por aí. Então, quer dizer, parece que está tudo à disposição, mas ao mesmo tempo não. Porque a gente tem uma carência social, econômica, a gente tem uma questão cultural ainda muito forte, não é? Então, em outros tempos, a gente discute, por exemplo, lá no século XIX, né? Nossa, esses eram os autores, era isso que eles faziam e tal, mas a maior parte do Brasil era analfabeto, né? E aí quando você começa a estudar um pouquinho a história individual, né, a biografia desses autores, eram homens muito bem colocados na vida, na questão social, e algumas mulheres depois, né? Certo? Primeiro vieram os homens, as mulheres foram aparecendo depois e hoje ganhando bastante destaque. Mas, se você pega aqueles autores do 19, da primeira metade do 20, eram homens ricos, que viajavam. Acho que isso tem mudado hoje, né? Isso tem a internet, a possibilidade de publicação, a distribuição, falar hoje com as pessoas, tem mudado, tem colocado outros autores, né, no cenário, movimentado muita coisa. Mas eu não sei o quanto que nós estamos perto de se ter realmente uma cultura de leitura, né?
E quais são os autores que os jovens gostam mais hoje em dia? Olha, nem vou citar os autores, eu vou dizer para você que assim, o que a gente tem visto ultimamente é uma literatura que tem uma característica de muita fantasia, né? Certo? A gente teve uma entrada muito grande de livros que falam de coisas que não são reais, né? Tipo Harry Potter, Nárnia. Isso, quer dizer, então tem sempre alguma coisa que explode a realidade, né? Isso tem chamado muita atenção, também dos adultos. Senhor dos Anéis, que são autores Sim, estrangeiros, né? Mas essa também é uma outra grande questão, né? Literatura nacional ainda precisa de mais impulso, né? De mais publicação, de mais abertura, precisa de mais espaço. Eu sei que isso já melhorou muito, é verdade, né? Mas eu tenho para mim que isso melhorou muito nos grandes centros. Entendi. Certo? Basta você fazer uma pesquisa quantas cidades no Brasil tem biblioteca. Você vai ver que poucas tem, não é? Então, rodas de leitura, projetos de leitura, certo? A gente vê aí pela TV, projeto aqui, projeto ali, mas são poucos, né? Os grandes centros, como sempre, eles parecem estar sempre preparados, né? Mas seguindo sempre uma coisa que vem de fora também, né? Que a gente já tentou acabar com isso, né? Acabar, digo, não fechar as portas, né? Mas não ser dependentes, né? Então, é uma questão cultural que a gente tem que movimentar. E aí esses livros com essa característica fantasiosa foram para o cinema, certo? Ganharam muitas leituras, né? As capas são quase sempre iguais, né? Os nomes. Agora eu acho que recentemente tem mudado um pouquinho essa perspectiva para o público adolescente, ou um pouquinho mais adulto, a questão do relacionamento também tem aparecido bastante. Como professor e pai de dois filhos, né, que você estava me contando antes aqui da entrevista, qual dica, qual conselho você daria para os pais que estão em casa para que eles consigam incentivar os filhos para a literatura? Bom, a melhor coisa a se fazer é o exemplo, certo? Eu acho que é muito cuidado, né? Não precisamos radicalizar, né? Certo? Não vamos estereotipar, né? Mas é preciso ter livros em casa, é preciso ter alguma leitura, é preciso ter um momento no jantar. Eu digo jantar porque o almoço... Nem sempre a família... Para essa realidade, né? É aí que vem aquela questão, né? Para essa realidade que nós estamos, o almoço parece estar meio perdido já, né? Cada um vai para um lugar, ninguém mais almoça em casa, enfim, o comércio não fecha mais, né? Certo? Em outros lugares do Brasil isso continua, ou em muitos outros lugares, né? Aí a diferença que eu te falei. Mas no jantar, vamos sentar, né? Desligar os aparelhos, certo? Vamos falar sobre as realidades, vamos falar sobre a escola, vamos falar sobre os livros, vamos falar sobre os personagens, sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, né? E aí, o livro, a gente está falando aqui mais do ensino médio, por conta da questão do vestibular, mas o livro está presente para o aluno desde a infância, da primeira infância, né? Da educação infantil, né? Hoje, a oferta para eles também é gigantesca, né? Os livros falam, né? Hoje, certo? Então, as professoras têm feito um trabalho muito grande, né? Muito intenso nessa questão também. Então, há muito a se discutir. É claro que os pais, eles vão talvez ficar mais próximo na adolescência, né? Das leituras, enfim. E aí é o momento de você ler alguma coisa, você memorizar, você discutir uma leitura. Acho que é isso. Não precisa radicalizar, como eu disse, né? Não, eu vou ler um de 500, um não sei o que e tal. Não, calma. Né? Começa
E se começar essa cultura de leitura e comentar a leitura desde pequenininho, desde aqueles livros, né, da primeira infância, vai criando esse hábito de ler, de comentar, né, na família. Sim, sim, vai. Mesmo que você assista a um filme. Tem muitos filmes baseados em livro, ou muitos filmes que conectam personagens, não é? Que trazem frases. Às vezes, você lê um livro ou músicas, né? Tem músicas que trazem personagens, referências, certo? Então é preciso comentar, conversar, discutir, né, com a família. Encontrar tempo para isso, né, professor? Jantar. Professor, quem quiser adquirir um dos seus livros, onde encontra? Os dois primeiros, os dois últimos, desculpa, eles estão na Amazon. Esses dois, né? Tá, você pode comprar O físico. terceiro, Ordinária Solidão, foi o segundo, e Eu Nunca Mais, pode comprar físico. Físico, e pode comprar o e-book também. Pela Amazon. Pela Amazon. Uhum. Tá? O primeiro, como ele é mais velhinho, no site da editora. Que é a Escortece. Tá? Então eu vou pedir para você deixar seus endereços digitais, para quem lê o livro, quiser comentar alguma coisa com você, né? Por favor. Bom, é só procurar Emerson Cita, que agora é Emerson Cita Poeta no Instagram, @Emerson Cita Poeta, tá? Que acho que é o melhor canal hoje, né? Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui, parabenizar pelo lançamento de mais um livro, né? Sim. Parabenizar pelo seu trabalho junto aos alunos, aos estudantes ali, e desejar que realmente agora em 2024 você esteja lançando o seu próximo livro, que diz que está no forno já, né? Já está quase. Já está na última revisão. Minha, né? Sua. Ainda vou mandar para a editora, mas vai sair. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube. Beijo no seu coração. Até sexta-feira que vem que eu tô de volta.